O deputado licenciado e quase cassado Eduardo Bolsonaro, do PL, zombou publicamente do governador Flávio Dino após a divulgação de uma decisão que reforça que leis estrangeiras não têm validade no Brasil. Pois é, a medida reafirma o princípio da soberania nacional e limita a aplicação de normas internacionais no âmbito interno, gerando polêmica no meio político. O tom de zombaria foi apenas mais uma ação desesperada do filho do Bolsonaro, porque a medida ajuda a proteger o Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Vamos falar mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá! Dai, deu ruim pro Eduardo Bolsonaro, pros planos aí do conchavo dele com o Donald Trump? Deu muito, ruim foi pouco, deu muito, muito ruim. Só uma coisa, Ana, é ministro Dino, o pessoal tá aqui, governador é o ministro Dino, gente. Foi um ato falho mesmo. Governador, foi mesmo. Foi um ato falho aqui no começo. Mas assim, vamos lá. Ele é um ex-governador. É normal, ele é um ex-governador do Maranhão, tá tudo certo. Já foi ministro do Lula e agora é ministro do STF. Inclusive, uma jogada que eu não gostei muito, feita aí pelo nosso querido presidente, porque matou o Dino da vida política, né? Ninguém vai largar o STF para vir para a vida política novamente fazer uma campanha. Mas tudo bem, ele tá dando show lá no STF, então tá valendo muito a pena. Ana, vou te pedir para trazer uma matéria que fala um pouquinho sobre a decisão de Dino que deixou o Eduardo Bolsonaro estarrecido, escandaloso, batendo o pé, gravando vídeo, dando povo rosa. Exatamente. Vamos lá. Bora. Até essa que eu joguei para o Sakamoto, quero jogar para ti também. Quando o Departamento de Estado americano diz que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos. Pode ou não pode? O Brasil pode ou não pode? É lógico que pode, evidente que pode, se violar a soberania do Brasil, a soberania nacional. É lógico que pode. Agora, veja, Fabíola, vamos usar uma imagem aqui para nossa plateia. Imagine um Flávio Dino tendo que decidir uma questão referente a um prato de arroz e feijão. Ele pega e manda embora esse prato de arroz e feijão e fala: traga uma feijoada que eu quero analisar todos os componentes que podem ser misturados ao arroz e feijão. Foi o que ele fez. Ele tinha que decidir, porque todo juiz é limitado a decidir assuntos do processo. Então, aquele processo a envolver Mariana, a envolver a justiça inglesa. O que ele fez? Ele pegou aquilo e extrapolou os limites. Então, não podemos esquecer isso. A decisão do Dino era limitada a um processo, era uma decisão monocrática e, evidentemente, sem repercussão geral. O que ele fez? Ele passou os limites da atuação dele. Ponto. Essa é uma colocação. Segunda colocação. Com isso, não estou a dizer que a lei Magnitsky não é arbitrária, porque Trump passou do seu poder discricionário e entrou no mero arbítrio, na ilegalidade. Por quê? Quer sancionar, quer dar um troco em cima de um ministro, em cima de um tribunal. É absolutamente ilegal em caso que não tem enquadramento nenhum do Moraes. Segundo ponto. Terceiro ponto, até um reprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil sabe que uma decisão judicial de um Estado, nação, de um outro país, para ela ser cumprida no Brasil, a necessidade de se expedir aquele Estado lá que quer cumprir uma decisão sua no Brasil, a necessidade de rogar isto, de pedir isso. Olha, Brasil, Estado brasileiro, eu quero
que se cumpra essa decisão nossa. É possível? Eu rogo o cumprimento. Por isso é que Tava tão gostoso de ouvir isso que eu passei do tempo indicado aqui no roteiro. Você gosta do Mairovski, né? Você gosta, entendi. Mas vamos falar, sério, ele deixou todo mundo com vontade de comer feijoada, arroz e feijão agora, né? Porque a forma que ele fala é muito boa. Gostei do pessoal aqui falando sobre a forma que ele explica. E é isso, gente. Basicamente, gente, eu tenho um problema seríssimo para falar da lei Magnitsky, tá? Acho que foi. Dessa lei dos Estados Unidos, vamos lá. Essa lei dos Estados Unidos, nem o Bananinha fala direito essa zorra, enfim. A lei, né, utilizada nos Estados Unidos, ela logicamente não tem aplicação no Brasil, não tem sanção no Brasil. O que o Dino fez foi o seguinte: o Dino tinha uma decisão a tomar, e a decisão do Flávio Dino indica que empresas podem ser punidas no Brasil caso apliquem sanções contra ministros, como o caso do Alexandre de Moraes, na determinação ali do governo Donald Trump. Dino, ele proíbe a aplicação no Brasil de sentenças judiciais e leis estrangeiras que não estejam validadas nos acordos internacionais e referendadas pela justiça brasileira. É exatamente isso, né? A lei estadunidense, ela precisaria estar validada ou acordada com o Brasil, algo que não está. Então, não tem como o Moraes sofrer sanções no Brasil. Mas aí a gente tem um Bananinha, quer dizer, um Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, eu já estou chamando de ex-deputado, por quê? Ele tem até agora, né, novembro, para voltar ao Brasil e assumir novamente o cargo, algo que ele já disse que não pretende fazer, porque se ele voltar, ele vai ser preso, etc. e tal. Né? Já foi encaminhado, então, o pedido, né, as faltas dele, que só vai ser votada em março do ano que vem, a gente já falou sobre isso aqui, mas já foi encaminhado para casa, já está tramitando esse processo da suspensão, da cassação do Eduardo pelas faltas, né? Acabou a licença dele e vai acabar também as faltas possíveis para o ano de 2025 e ele vai perder o cargo. Ufa, -1. Eu não sei quem é o suplente, não deve ser muito melhor, mas é -1, tá? Vamos pensar positivo nesse lado. Então, já estou chamando de ex. Vamos ver a pestanejada que ele dá, os pezinhos dele batendo, a choramingueira, o chilique. É gostoso até de ouvir, gente. Vamos lá. Importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos... Então, Ana, eu vou te pedir para voltar mais uma vez, por favor. Sabe por quê? Porque é legalzinho também. Do mesmo jeito que eu não sei falar, o Magnitsky, ele também não sabe. Vamos... Eu gostei, falar a minha verdade, aí eu achei legal consultar carioca Magnitsky. Mas aí eu vou aproveitar que a gente tá voltando para completar. Claro que foi sem citar Magnitsky, meu filho, pois a decisão não era sobre a Magnitsky, né? Mas vamos lá. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus. O Brasil, meus amigos, eu vou te falar, não é para amador mesmo não. O cara da Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro,
está falando que a lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Mas, meus caros, é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil. E a lei é clara nesse sentido, ela só fala o quê? Que só podem, né, que estão sujeitos a não terem mais relações financeiras com os Estados Unidos aqueles que mantiverem contas bancárias consancionados nela. No caso aí o Moraes, né, que é violador de direitos humanos. Então, na verdade, o que o Dino tem que fazer é mandar a decisão dele para os Estados Unidos. Enfim, eu não consigo mais olhar esse negócio na boca dele, tá me dando... Eu nem ia comentar isso, limpa a boca, a bananinha. Para mim é interessante, né, que o Eduardo Bolsonaro, o cara que tem um apelido de bananinha, resolve falar da República das Bananas. É complicado, mas é isso, né? Esse piripaque aí, eu gostei que alguém botou aqui o Bananiski, adorei, inclusive, não tinha pensado nisso. Mas agora, falando muito sério, é interessante que justamente o Eduardo Bolsonaro, que é aquela pessoa que já foi acusada, e a gente vê a prova todos os dias, principalmente vidas como esse, em que ele tenta articular contra o governo brasileiro, contra o Brasil, e a gente fala, né, o Eduardo é uma figura que vem a público falar contra o seu país, porque ele quer apenas a anistia para seu pai. Ele fala sobre isso todas as vezes, em todas as letras, a família dele está acima do Brasil. É isso que ele fala quando ele critica, por exemplo, que o STF, que a decisão do Dino, que faz apenas afastar a eficácia automática de leis estrangeiras, a aplicação dela no Brasil de forma automática, e aí ele questiona, né, essa decisão do Dino, porque o Dino manda um recado muito claro, o STF como um todo está ao lado do Moraes. Vamos ter um Fux? Vamos ter um Fux, vamos ter algumas pessoas assim que, opa, mas ainda assim o STF está ao lado do Moraes. E o Eduardo Bolsonaro também dá um outro sinal, que é, eles não estão nem aí para a população brasileira, eles apenas estão tentando anistia para o seu pai, para o Jair Messias Bolsonaro. E isso também é muito evidente. Quanto mais o Eduardo faz isso, mais ele se isola, mais ele fica sozinho, menos condições de aprovar uma anistia eles têm. Então, eu particularmente adoro esses pitizinhos do Eduardo, que só chama a galera do extremo para um lado dele. Porque até o Flávio, por exemplo, já está dando uma titubeada. O Flávio não fugiu, quer dizer, fugiu e voltou, né? Mas está dando uma titubeada, está tentando ser uma pessoa ali mais centrada. Flávio Bolsonaro, observem o que eu estou falando. Mas o Eduardo não. O Eduardo, ele não tem mais como recuar, ele despirocou e ele vai continuar aí nessa linha, gente. Salve-se quem puder. Talvez, quando uma decisão de prisão vier, aí ele reclame e chora mais um pouquinho, né? É isso, Ana. Mas eu adoro ver o Bananinha chorando, esperneando. Salva meu pai, Trump, salva meu pai. É bem isso. Eu acho que o ponto que você estabeleceu é perfeito, Dai. A gente não pode esquecer que todo esse imbróglio aí, essa coisa toda da tarifaço de Trump, né, mandando recadinho, ameaçando o Brasil, agora ameaçando até mesmo o pessoal da saúde, sabe, reclamando do Pix, reclamando mais médicos, tudo isso tem duas razões principais. A primeira, os interesses, obviamente, do Donald Trump no Brasil, na desestabilização do Brasil, e aí por interesses, né, em terras raras, enfim, outros tipos de interesses no Brasil, né? Os Estados Unidos do Trump e os Estados Unidos em geral ganham muito com um Brasil mais submisso, um Brasil menos soberano, enfim, que possa servir a eles e não ter qualquer tipo de sustentação própria. A outra motivação é a motivação do Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro em colaborar com um agente estrangeiro na desestabilização política do Brasil, por puro interesse pessoal. A gente está brincando que o Trump salva meu pai, mas é exatamente isso que está acontecendo, e não dá para esquecer isso nem por um segundo. A família Bolsonaro se dispôs a arriscar o Brasil
em prol de conseguir um alívio de uma questão pessoal, ameaçando o juiz que está julgando o caso do patriarca da família ali, do Jair Bolsonaro. Nós temos um comentário aqui no chat do Sil, dizendo assim: alguém no Brasil vai defender o direito dos Estados Unidos de matar brasileiros? É o que o Bananinha planeja em última instância, porque ele sabe que a gente não vai desistir. O próprio Eduardo já falou em vídeo na internet que se houver, quando estava começando aquela história, né, do tarifaço, se houver cenário de terra arrasada no Brasil, tudo bem, porque o objetivo deles é acabar com o Xandão e parar com o processo. Então, assim, eles estão dispostos. Qualquer dificuldade que o Brasil passe, qualquer problema, ouviu o pessoal aí do agro, o pessoal que tá sofrendo aí com o tarifaço, né? Qualquer dificuldade que o Brasil passe é dano colateral para a família Bolsonaro, porque interessa muito mais a eles escapar da justiça, e para isso estão fazendo todos nós de refém. Ficamos por aqui, que já passamos do nosso tempo? Ficamos, É que ver Bananinha surtando, só aquele negócio, enfim, vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia, mais surtos da família Bolsonaro. A gente pode torcer. Beijos.